Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos o seu perdão, a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos, e pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus o único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, do qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigis os vossos direitos, e reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabei que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Irmãos, como é que o Islã vê o trabalho? Em primeiro lugar, Deus Altíssimo criou o ser humano com um objetivo. Diz Deus Altíssimo no Corão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. E não criei os humanos e os gênios senão para me adorarem. Então, a adoração é o objetivo primordial da criação do ser humano. Uma outra área, Deus Altíssimo: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. E de quando Deus disse aos anjos: eu colocarei um vice-gerente na terra. Ou seja, o ser humano ele foi criado para adorar a Deus Altíssimo e para exercer a função de vice-gerente de Deus aqui na terra. E o que significa ser um vice-gerente de Deus na terra? Significa que o muçulmano deve trabalhar, para construir essa vida, para desenvolver essa vida. Diz Deus Altíssimo no Corão também: Ele fez vocês surgirem da terra e fez com que vocês a povoassem e a desenvolvessem. Então, o trabalho é parte da adoração no Islã, é parte da adoração a Deus Altíssimo. Por quê? Porque para você construir essa vida, fazer com que ela se desenvolva, é necessário que haja trabalho. É fundamental que haja trabalho. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles entenderam esse verdadeiro sentido, de que o trabalho é uma adoração a Deus Altíssimo, a ponto de que vários deles diziam a mesma coisa. Diziam: trabalhem para essa vida, como se você fosse viver eternamente, e trabalhem para a outra vida como se vocês fossem morrer amanhã. Ou seja, o equilíbrio, trabalhar para essa vida e trabalhar para outra vida também. E uma das súplicas que Deus nos ensinou no Alcorão e que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fazia é: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ó Senhor nosso, conceda-nos o bem nessa vida e o bem na outra vida, e proteja-nos do castigo do inferno. E o trabalho é uma obrigação de cada muçulmano que esteja capacitado, ou seja, que esteja gozando de saúde. É a obrigação dele trabalhar. Ele não pode se acomodar. Isso não é parte do Islã. Diz Deus o Altíssimo, mostrando a obrigação de se trabalhar: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Foi Ele que fez a terra submissa a vocês. Por isso, andem por toda a terra e comam das dádivas com que Deus vos agracia, e saibam que a Ele será o retorno. E numa outra área, Deus ainda é mais claro quando Ele ordena a questão do trabalho. Quando Ele fala da obrigação da oração de sexta-feira, Ele diz o seguinte: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Ó aqueles que creram, quando ouvirdes o chamado para a prática da oração de sexta-feira, se apressem para a recordação de Deus e parem com o comércio, parem com o trabalho. Veio a ordem. E em seguida, Deus diz o seguinte: وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. E em seguida Deus diz: e quando encerrardes a oração, se espalhem pela terra e busquem a dádiva de Deus, e se recordem de Deus com frequência, para que você possa ser dos bem-sucedidos. Então, a ordem de Deus foi o quê?
acabou a oração de sexta-feira, não é para você ficar acomodado, eu vou descansar, não. Se espalhem pela terra, busquem o seu sustento, busquem as dádivas de Deus o Altíssimo, né? Mas em contrapartida ele volta a lembrar, recordem-se sempre de Deus, não se esqueçam da outra vida. Lembrem-se que o trabalho é uma adoração, então dediquem o seu trabalho a Deus o Altíssimo, acumule méritos, e assim você vai ser bem sucedido, não só nessa vida, mas na outra vida também. E diz Deus o Altíssimo mais: Inna alladhina amanu wa amilu salihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Aqueles que creram e praticam o bem, nós não desperdiçaremos a recompensa de ninguém que tenha aprimorado a sua ação, a sua atitude. E a prática do bem aqui não se limita, como muitos podem imaginar, à prática de oração, jejum, paga zakat, caridade. Não. A prática do bem aqui, ela tem um sentido muito amplo. Tudo que você faz com o intuito de agradar a Deus Altíssimo está dentro da prática do bem. Então você trabalhar, você estudar, tudo isso está incluso aqui. E qual é a recompensa que Deus destina para aqueles que trabalham? Diz Deus o Altíssimo: Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Esses são aqueles que serão recompensados com o perdão de seu Senhor e jardins cujos rios correm embaixo deles. Morarão neles eternamente, e essa é a melhor recompensa para aqueles que trabalham. Como eu falei, o trabalho, então, é uma obrigação que recai sobre cada indivíduo que tenha condição de saúde e forças para poder estar trabalhando. E não é permitido, né, que nenhum indivíduo, né, deixe de trabalhar com a desculpa, por exemplo: não, eu vou me dedicar à adoração a Deus o Altíssimo, né, vou ficar nas mesquitas em adoração, então não vou trabalhar, vou dedicar minha vida a Deus. Não, né? O muçulmano não tem essa divisão. O trabalho para ele é adoração. E o melhor exemplo disso é que todos os mensageiros de Deus o Altíssimo vieram e exerceram um trabalho, exerceram uma função. Foram pastores, alguns trabalharam, né, com marcenaria, comércio, enfim, para quê? Para mostrar que eles são um exemplo. E como eles eram as pessoas mais próximas de Deus o Altíssimo e dedicavam a sua vida trabalhando também, cabe a cada um de nós exercer um trabalho também. A gente não pode ficar à mercê da caridade dos outros, da ajuda dos outros. E todo trabalho, né, ele é digno. Todo trabalho é merecedor de respeito. Se você quer ajudar uma pessoa que está passando por necessidade, mas tem força e saúde para trabalhar, propicie um trabalho para ela. É a melhor ajuda que você pode dar para ela. Nada de ficar acostumar ela com caridade, porque isso faz com que a pessoa se acomode, se torne parasita dentro da sociedade. E a sociedade, ela só cresce com pessoas ativas dentro dela, pessoas de atitude que trabalham em prol do seu desenvolvimento. E o profeta Muhammad, no outro hadith, ele disse: aquele que pede caridade, sem ter necessidade para isso, é como se estivesse carregando em suas mãos uma brasa acesa. Veja o tamanho da recomendação que o profeta Muhammad faz para que a pessoa ganhe o seu sustento, trabalhe para poder ser autossuficiente. E vários são os motivos, que o muçulmano deve ter em mente quando ele busca o trabalho, quando ele vai trabalhar. Primeiro, é ganhar o seu sustento, ser autossuficiente, não depender de ninguém. Essa é a primeira intenção que ele deve ter. Por quê? Porque o profeta Muhammad ele falou: a mão que dá é melhor que a mão que recebe. Então o muçulmano, ele tem que trabalhar ao máximo para quê? Para ser aquele que possa estar contribuindo com as pessoas, possa estar contribuindo com a sociedade e não ficar na dependência. Ele tem que se esforçar para ter condições de sustentar uma família, ter uma família, poder dar a ela o que é necessário para ela, as necessidades básicas dela. Então isso deve estar na mente do muçulmano. Então a primeira coisa, se auto-enriquecer. A segunda, é poder sustentar a sua família. Esse deve ser um outro objetivo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, o melhor dinar, que era a moeda da época, que você pode gastar, é aquele que você gasta no sustento da sua família. Esse é o melhor dinheiro que você pode, o melhor investimento que você pode fazer, é o dinheiro que você coloca no sustento da sua família.